Oi, gente, tô sumida, né? Mas hoje eu vim rapidinho pra dar uma dica de filme que eu recebi aqui no YouTube mesmo. O Thiago Coelho, ele me mandou nos comentários de um filme que ele assistiu, que se chama Alcalate, que acabou de estrear no Netflix. É o primeiro filme saudita no Netflix e é bem interessante. Inclusive, ele estreou no dia do meu aniversário, dia 19 de janeiro. Eu assisti e aí eu tenho alguns comentários pra contar. Vou tentar não dar muito spoiler, mas é uma dica muito boa pra você ver como é que tá a situação da sociedade aqui na Arábia Saudita, algumas mudanças que teve, algumas reações das pessoas quanto a essas mudanças. O filme ele se chama Al-Khalat, algo assim, vocês vão ler aqui, vou escrever por aqui. Dura mais ou menos 2 horas, 1h50 e alguma coisa. São 4 historinhas, não é um filme contínuo, né? São 4 historinhas diferentes e ele é baseado em uma série, que é a própria série Al-Khalat, que conta essas pequenas histórias sobre o dia a dia, comportamento e tal, e situações aqui na Arábia. Então, vou tentar não dar spoiler, tá? Mas a primeira história ela é legal porque são 3 caras que eles estão roubando o pneu de um carro, e aí o dono do carro pega o cara roubando, tem uma perseguição e eles acabam capturando um desses caras. Só que eles estão indo para um casamento, eles estão se arrumando, né? A família do carro tá se arrumando para ir para um casamento. E aí o que eles vão fazer com esse cara que eles acabaram de pegar? Se eles estão atrasados, se eles chamarem a polícia vai demorar, o que eles fazem? Eles resolvem levar o cara para o casamento. E aí é interessante porque você vai ver como é que é um casamento a partir dos homens, porque aqui o casamento tem a festa do homem e tem a festa da mulher, é separado, né? Tradicionalmente. Então você vai ver ali como é que funciona uma festa tradicional de casamento, a parte dos homens e tal, e aí o que eles vão fazer lá com o cara. Tem as interações com a polícia, é interessante isso. A segunda historinha, eu não vou dar spoiler, mas é uma moça que trabalha num restaurante chique lá em Riad, chique, né? Um restaurante de nível alto. E aí, os pais dela são bem tradicionais, são pessoas bem simples, e ela leva os pais pra comer no restaurante. Não vou contar quais as circunstâncias que ela levou os pais, porque isso faz parte do interessante da história, né? do mistério da história. E essa historinha, ela é legal pra ver, porque eles estão num restaurante moderninho, então tem muitos casais jovens, tem aquilo que, aqui não pode encostar na mão do seu marido, então tem essa cena de casais de mão dada, tem a reação desse pai conservador, né, quanto as mulheres não estão cobrindo o rosto, essas mudanças que aconteceram na sociedade saudita. Então esse episódio ele é bem interessante para ver essa reação, assim, de uma pessoa mais tradicional quanto às mudanças que estão ocorrendo. O restaurante, inclusive, existe lá em Riad e quem sabe até um dia eu vou lá. A terceira historinha é de um homem que sofre um acidente de carro, ele morre, e a situação toda se desenrola ali na hora do velório e tal. A mulher dele recebe os pertences do marido e no celular dele tem alguns segredinhos que ele escondia, né? Então, esse episódio é interessante para ver a parte do velório, ali de como que funciona e tal, porque os muçulmanos, eles têm tradições, têm métodos diferentes, né, da gente. Quem sabe um dia eu até faço um vídeo explicando um pouco mais sobre isso, porque não é uma coisa que eu tenho muito conhecimento. Quem tiver conhecimento pode escrever nos comentários aí para ajudar a gente a aprender um pouco mais. Mas uma das coisas assim, que eu posso falar rapidinho de curiosidade sobre isso é que eles não enterram os falecidos, né, os mortos, em caixões. Eles enterram na terra mesmo, sem caixão. Então isso é uma curiosidade diferente do que a gente costuma fazer, né? Então, voltando, tem o melhor amigo dele que tenta encobrir pra ele esses segredinhos aí, daí a história se desenrola nisso. A última historinha é de uma família que vai pra Dubai e eles ficam em um hotel 5 estrelas que tem baladinha no hotel. Então aí é interessante de ver o que o pai, o que o filho vão fazer na questão da balada. Tipo, o pai acaba... Dou spoiler. Mas não eu vou falar, mas se vocês não assistirem, vocês não vão... Tem que assistir, né? É um spoiler, mas não é um spoiler, porque eu só vou comentar e aí depois vocês assistem e vocês veem o que vai acontecer.
Mas é interessante porque o filho foge, vai pra balada e aí o pai vai atrás e daí acontece um monte de coisa lá na baladinha. E essa é a última historinha, são 4 historinhas, né? Eu achei interessante, assim, não é um filme engraçado. Eu peguei ali quando eu tava olhando, dizia comédia, mas sinceramente eu dei algumas risadinhas, mas não é um filme engraçadíssimo. Algumas histórias até não tem final feliz, tem um final até meio... você fica pensando, assim, estranho. Mas eu achei bem legal pra ver essas situações, né, do dia a dia, da sociedade, situações da Arábia Saudita moderna, né, atual, como é que tá, porque existe muita confusão, preconceito, falta de conhecimento das pessoas quanto a o que é a Arábia Saudita, né, hoje em dia, porque ela mudou muito. E aí achei bem legal pra vocês assistirem, que tem gente que vem aqui e diz que eu minto sobre a Arábia Saudita, né, que o que eu falo não é verdade, porque, meu Deus, eu não cubro o cabelo na Arábia Saudita e, portanto, estou mentindo. E são pessoas que não sabem nada mesmo do que tá acontecendo aqui na atualidade. Então, isso é legal pra mostrar outras fontes, né, não só eu falando aqui, mostrar outras fontes de como está o país nesse momento. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque, gente, a Arábia tá se destacando. Cada vez mais a Arábia tá fazendo coisas e tá aparecendo, e tá criando, e tá investindo em estrutura. Eu falo pra vocês, vocês vão ouvir falar muito em Arábia Saudita nos próximos anos. Muito. Goste você ou não goste do que a Arábia está fazendo, a Arábia está cada vez mais no holofote. Então, é interessante a gente, pelo menos, criar alguns... quebrar alguns preconceitos, aprender um pouco mais, né, sobre uma cultura diferente. Enfim, não vamos ir muito adiante disso. Tem alguma dica legal de filme que você assistiu sobre a Arábia Saudita, que eu nunca falei por aqui, que eu não conheço talvez? Me deixa nos comentários que vai ser legal assistir. Eu tô procurando coisas novas pra assistir, pra passar pra vocês, pra aprender mais. E adorei a dica, muito obrigado. Eu leio os comentários sim, tá, gente? Não consigo responder com frequência. Ultimamente eu tenho andado bem ocupada, até não tô postando tanto aqui no YouTube. Mas vamos indo, conforme eu consigo, eu vou postando e aí a gente vai aprendendo mais e conversando mais. E é isso. Tá bom? Se assistirem, não esqueçam de voltar aqui, escrever o que vocês acharam, se vocês já viram, se é muito diferente do que você pensava, se foi chato, foi legal. Me conta, eu quero saber. Um beijo, pessoal, até a próxima!